Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do Perspectivas e Cenários P3C, a série de inteligência estratégica do P3C dedicada a analisar, com base em dados e experiência prática, o mercado de PPPs e concessões no Brasil, em parceria com a Radar PPP. Vivemos num momento singular no nosso país. Nunca tivemos, ao mesmo tempo, um volume tão expressivo de projetos estruturados, licitações em andamentos e também contratos recentemente assinados, tanto no âmbito federal quanto nos estados. Trata-se de um ciclo novo de investimentos que envolve, então, cifras altas, novos arranjos contratuais, inovação regulatória e desafios relevantes na fase de implementação e na gestão de contratos, com grande destaque para o setor de transporte e de mobilidade. Neste episódio de hoje do P3C Talks, vamos discutir como esses projetos geram valor público e, ao mesmo tempo, um retorno para o privado, com base, claro, sempre em dados, nos modelos e nas experiências práticas dos nossos convidados. Para essa conversa hoje, então, contamos com a participação de lideranças que atuam diretamente na regulação, no aperfeiçoamento institucional e na representação do setor concedido, trazendo visões complementares sobre como aprimorar a modelagem, a execução e a sustentabilidade desses projetos ao longo prazo. Nesta edição, então, temos a participação de Maurício Portugal, de Fernanda Rodrigues, que é diretora da Agência Reguladora de Transporte no Estado de São Paulo, do Felipe Queiroz, diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre, e do Marco Aurélio Barcelo, diretor-presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Sem mais delongas, então, passo a palavra ao Maurício, que fará a apresentação do tema com os primeiros números e que vai conduzir o nosso debate. Bom talks para todos nós. Obrigado, William. Queria começar dizendo que é um imenso prazer poder estar no meio desses três palestrantes, que são pessoas extremamente qualificadas, né? Não tem ninguém aqui com menos de 10 anos trabalhando com infraestrutura. Na verdade, tem gente com bem mais do que isso. Eu não vou falar por conta de revelar a idade do pessoal. Gente muito qualificada, em posições relevantes, né? Que toda vez que fala, se posiciona, movimenta o mercado. Então, para mim, é um privilégio estar aqui com vocês, Marco, Fernanda, Felipe, e espero que a gente consiga aqui esclarecer uma série de pontos para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Você conseguiria, por favor, William, abrir a apresentação? Pode passar para a próxima tela. A ideia aqui é usar alguns dados da Radar PPP, né, que levanta, que faz um acompanhamento detido das contratações, né, de concessões e PPPs, para a gente situar o telespectador em relação ao momento atual dos setores de infraestrutura. A gente está, digamos assim, numa alta histórica de contratações de concessão e PPP. Em 2025, 2024 e 2025 a gente bateu o recorde, né? 2024 bateu um recorde muito relevante e eu particularmente tinha dúvida se em 2025 a gente manteria o mesmo nível de contratação e batemos recorde em 2025. Né? Para dar uma ideia para o nosso telespectador, a gente contratou, por meio de concessões e PPP, em torno de 240 bilhões no ano passado, sendo que 180 bilhões de CAPEX, nos mais diversos setores, né? Rodovias, mobilidade urbana, PPPs sociais, escolas e hospitais, saneamento, concessões de florestas, nos mais diversos setores, presídios. Ano passado teve presídios também, fora de Santa Catarina. Nos mais diversos setores, a gente está batendo recorde de contratações. E caminhando, né, na direção da grande meta, é uma meta relativamente consensual, que é investir 4% do PIB em infraestrutura. No momento atual, a projeção para 2025, os números não estão
fechados completamente, mas a projeção para 2025 é de que a gente tem investido 2,21% do PIB em infraestrutura. Então, temos que quase que dobrar o nosso investimento em infraestrutura, mas a gente está caminhando para isso. A boa notícia é que a gente está caminhando para isso. Se a gente olhar em termos compostos, a gente cresceu, em média, a 13% nos últimos 2 anos, o que significa que a gente está no completo pico, né, do crescimento da contratação por meio de concessões e PPPs. Só para dar uma noção, né, de que esse, de fato, é o caminho para chegar a 4% do PIB de investimento, hoje, atualmente, a gente, o orçamento do DENIT 2025, né, foi em torno de 15 bilhões de reais. Então, 15 bilhões para fazer CAPEX e para fazer OPEX de toda a malha de rodovia do país. No mundo das concessões, a gente contratou 240 bilhões, né, no ano passado. Você veja a diferença, né, de 15 para 240 e 180 bilhões de CAPEX. Então, o caminho realmente é crescer em participação privada, em vista dos problemas fiscais. É muito difícil imaginar que você tenha um crescimento expressivo nos próximos anos do investimento público, né? E aqui tem alguns números, agora entrando já nos números, né? Aqui, os gráficos, eu não vou passar um a um, mas eu acho que dá para ver, se você pegar o gráfico de 2018 a 2021, a parte de cima, né, que é a parte que trata de todos os setores, olha como a gente dobrou a média de iniciativas quando você compara 2018 a 2021 com 2022 a 2025. Um crescimento extremamente expressivo. E aí eu vou mencionar as minhas projeções aqui, que eu nem sempre compartilho com todo mundo, mas a gente cresceu 13% em termos compostos nos últimos 2 anos. Se a gente crescer uma média de 8% em termos compostos até 2035, nos próximos 10 anos, em 2048, a gente chega a 4% do PIB. E eu não acho que é impossível, porque 8% é menos do que a gente cresceu nos últimos 2 anos, né? E a gente tem toda uma estrutura montada para isso. A gente tem fábricas de projetos, né, Marco? Eu me lembro que anos atrás a gente fazendo esforço lá para tentar ver um jeito de montar fábricas de projetos. Hoje a gente tem fábricas de projeto pujantes, né? BNDES, Caixa, IFC, BID, e as fundações, né, FGV, FIP, etc. Hoje a gente tem um certo consenso de que concessões e PPPs é uma questão de Estado e não uma questão política, né? A gente teve a mudança de governo em 2023 e não houve nenhum impacto nas contratações. O único projeto que parou na esfera federal foi a privatização do Porto de Santos. Mas aí, quando você olha atualmente, está em discussão a concessão, que é muito parecida, só muda o nome em relação à privatização. Então, somente esse projeto, né, num enorme portfólio de projetos que estavam em andamento na União. A mesma coisa no estado de São Paulo. Né, o governo Tarcísio está se beneficiando de vários projetos que foram desenvolvidos no governo Dória e que, quando eles foram desenvolvidos, já se sabia que naquele governo eles não sairiam, não daria tempo de sair. E nem por isso a atividade e a dedicação de estruturar projetos diminuiu o ritmo, se amainou por conta dessa constatação, dessa visão. Então, eu acho que a gente está finalmente criando uma visão de Estado, né, que permite que você tenha uma continuidade do investimento nos setores de infraestrutura. Aqui tem um gráfico com os números dos contratos assinados de rodovia, né, o crescimento também é bastante expressivo.
E com isso, eu queria iniciar aqui a nossa conversa. Eu acho que vale a pena. Eu sei que se eu for tentar fazer uma apresentação dos nossos palestrantes, falando tudo o que eles já fizeram no setor, a gente fica fazendo só isso aqui. Então, eu vou tentar mencionar só o que as coisas mais recentes, né? Vou começar pela Fernanda. Eu estava falando, eu conheço a Fernanda, me lembro que a última vez que eu encontrei pessoalmente com ela foi em 2011, né? Trabalhando em projetos. Na época que eu trabalhava no IFC, ela modelava projetos, ela era responsável pela modelagem jurídica de alguns projetos para a gente lá no IFC. Fernanda atualmente é diretora da Artesp desde 2025 e assumiu um desafio enorme, que é transformar a Artesp numa agência reguladora do setor metroferroviário de São Paulo. Existem vários projetos já concedidos, várias concessões, PPPs nesse setor, no estado de São Paulo, e grandes desafios pela frente, porque agora os maiores desafios, né, Fernanda, são os projetos Greenfield, que são os projetos mais complexos e que o governo do estado pretende tirar do papel. A gente vai conversar sobre isso. O Felipe é diretor da NTT, também está há muitos anos no setor de infraestrutura, ocupou diversas posições, foi secretário executivo adjunto do Ministério de Infraestrutura. Atualmente, na NTT, tem trabalhado com o tema sustentabilidade, né, Felipe? E eu me lembro também de uma atuação muito intensa nas discussões sobre free flow, né, que são discussões extremamente importantes para a gente aumentar a equidade da cobrança, né? A gente ainda tem um problema no setor de rodovias, que para os especialistas é um problema aparente, que muitas concessões de rodovias são sustentadas por um número pequeno de usuários, né? Se a gente conseguir, né, implantar o free flow, eu sei que ainda tem dificuldades políticas com isso, etc., a gente vai conseguir ter mais equidade e diminuir o pedágio para todo mundo. O Felipe estava liderando essa agenda na NTT, que eu acho super relevante, e o Marco Aurélio Barcelos, que é presidente da ABCR, da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, e quando eu olho, eu falei isso para o Marcos uma vez, né, não vou falar em público algo que eu já falei privadamente. Quando eu olho a evolução do setor de rodovias, né, o setor de rodovias foi o que mais evoluiu no Brasil, o número de contratações é uma coisa impressionante. Eu sempre associo ao trabalho que o Marco Aurélio tem feito. Evidentemente que a NTT tem um papel muito relevante, a Artesp tem um papel muito relevante, mas conseguir, né, juntar e promover o diálogo, né, o diálogo de alto nível entre setor privado e setor público no Brasil é um enorme desafio, e acho que é um consenso no setor que o Marco é um craque nisso, tem feito isso com o melhor desempenho que eu já vi. Eu vi vários, eu passei por vários presidentes da BCR, Abdib, Sinicom, etc., e realmente eu acho que você é um exemplo para todos eles. Dito isso, vamos entrar direto nas perguntas. Eu vou perguntar primeiro, ladies first, né? Eu vou perguntar primeiro para a Fernanda. Né? Fernanda, o Estado de São Paulo, né, já liderava o volume de quilômetros concedidos entre os estados e também fez importantes contratações nos últimos anos, né? E particularmente no setor metroferroviário, não vou nem falar, tem muita coisa que foi feita no setor rodoviário, mas particularmente no setor metroferroviário, eu sei que vocês estão pretendendo para os novos projetos, né? Estou falando da linha 16, da 14, da linha 10, que são projetos ou parcialmente ou totalmente greenfield, né? Vocês estão considerando usar a modalidade de diálogo competitivo, também para o TIC Sorocaba, né? E eu queria ouvir você sobre isso. Em que estado está isso?
o que é que vocês pretendem fazer, porque eu acho que é uma modalidade muito importante que a gente precisa trazer para o Brasil, e, evidentemente, tem desafios para isso. Eu queria lhe ouvir sobre esse tema. Obrigada, Maurício. Bom dia, Marco. Bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. O Marco, uma pessoa que a gente tem bastante interlocução, fruto, de fato, desse excelente trabalho que o Maurício muito bem pontuou aqui. Felipe eu ainda não conhecia, mas um prazer também falar com vocês. Sabe que a NTT é sempre uma agência na qual a gente se espelha e a gente sempre busca extrair as melhores práticas daí. Dito isso, sobre o tema do diálogo competitivo, Maurício, a gente aqui na agência vê isso com muitos bons olhos, né? Hoje, fruto, inclusive, da reforma das agências, fruto da reforma que o governo Tarcísio produziu no governo, a gente tem uma separação, né, nas figuras do Estado que atuam com planejamento e com regulação de concessões e PPPs. Então, a gente tem grandes projetos sendo hoje gestados e concebidos pela Companhia Paulista de Parcerias, vinculada à Secretaria de Parcerias e Investimentos, e esses projetos, né, principalmente no setor de mobilidade, uma vez contratados, vêm para a agência para serem frutos de regulação. Mas, especialmente no setor metroferroviário, a gente também vive modelagem de grandes projetos em contratos vigentes, né, que é a inclusão de investimentos adicionais nos contratos que a gente tem já celebrados. O exemplo mais marcante disso, mais premente, sem dúvida, é a extensão da linha 4, né, a extensão da linha 4 agora até Taboão da Serra. Esse trecho, essa inclusão de investimento adicional já foi formalizada, então, recentemente foi celebrado um aditivo contratual com a concessionária Via 4 para incluir a implantação desse novo trecho no contrato de concessão. E é um novo trecho que vai ser implantado totalmente greenfield, né? Um trecho que não existe, um trecho que vai ser implantado do zero, num contrato de concessão vigente. E ali, que foi a nossa principal experiência, né, na inclusão de um grande investimento de metro ferroviário, o diálogo competitivo aconteceu, e a gente teve ótimos resultados disso. E acho, inclusive, posso falar sem problema nenhum, que muito dessa consulta pública que foi lançada pela Secretaria de Parcerias e Investimentos é fruto dessa experiência que a gente viveu nesse caso, né? E por que eu estou falando isso? Porque lá também a gente buscou introduzir um procedimento competitivo na escolha do consórcio construtor que ficaria responsável por executar as obras. Aqui no caso, quem fez a contratação desse consórcio construtor é a concessionária, né? Então a concessionária foi o veículo de contratação, uma contratação privada, mas que buscou inserir ali aspectos de competição e de diálogo também. E por que eu digo isso? Porque lá a gente já tinha um projeto básico da linha elaborado pelo metrô, pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, e que ele foi sendo aprimorado. E esse aprimoramento foi feito de forma muito dialógica entre a projetista contratada pela concessionária para desenvolver esses projetos e os consórcios construtores que estavam ali disputando aquele contrato de EPC, que justamente vieram trazer a sua expertise e o seu conhecimento e os seus métodos construtivos na definição de aspectos desse projeto. Isso foi feito, de fato, na prática. Então, a gente teve discussão sobre, por exemplo, a estação da Chácara do Jockey, né, uma estação que teve muita repercussão, tem uma mobilização ali do entorno muito forte, uma discussão de onde seria feito o acesso dessa estação, e os consórcios construtores buscaram, de fato, trazer soluções e trazer alternativas de onde locar esse acesso com o menor impacto possível no parque. Então, a gente teve uma experiência bem-sucedida, que resultou numa contratação, que resultou na assinatura de um termo aditivo. A gente também está vivenciando isso na extensão da linha 5, então, hoje, está no âmbito da agência
um projeto de estudo também com a concessionária Via Mobilidade para estender a linha 5 até o Capão Redondo. E ali também, como fruto desse diálogo feito com os construtores interessados em assumir essa obra, a gente está possivelmente mudando o projeto. A gente tinha um projeto do metrô funcional, quase a nível de básico, que previa essa extensão em elevado, porque a linha 5 ela é em grande parte elevada, e justamente para mitigar impactos nas áreas, que ali envolveria uma grande área de desapropriação, áreas ocupadas irregularmente, então teria um impacto social muito grande, e por contribuição dos consórcios estudou-se mergulhar essa linha e fazer esse novo trecho mergulhado. Então a gente teve, de fato, novas soluções que vieram fruto desse diálogo. A gente, então, vê isso com muitos bons olhos. A própria Artesp lançou uma consulta pública, que se encerra, inclusive, na data de hoje, dia 13 de fevereiro, que é para regular a inclusão de investimentos em contratos, né? Uma prática que veio, que já não é nenhuma novidade. Acho que o estado de São Paulo foi aí um dos estados pioneiros em incluir investimentos em contratos vigentes, e essa prática veio se intensificando ao longo dos anos. E nessa norma, é óbvio, a gente buscou trazer não um único procedimento, mas alternativas de procedimentos que variam de acordo com o vulto e com a complexidade do investimento que vai ser incluído, e também com a urgência. Então, a gente tem uma inclusão em regime de urgência, que é casos que a gente precisa apresentar uma solução, rodovia, isso é muito premente, né, trechos críticos de acidente, que precisa fazer ali alguma intervenção, e a gente coloca isso, a gente tem um fast track para essa inclusão, muitas vezes ligado à segurança viária. A gente tem um procedimento ordinário de inclusão de investimentos corriqueiros e grandes investimentos, que no setor metroferroviário, normalmente, a gente acaba caindo nessa vala, né? É um setor que, quando a gente vai fazer uma inclusão, normalmente a casa de bi, que a gente fala. E aqui, para esses grandes investimentos, também a gente previu algo parecido com o diálogo competitivo, que nessa norma a gente está chamando de painel técnico, né? Que é justamente um ambiente que a gente permitiria aos construtores interessados em executar a implantação de uma nova infraestrutura, de você, neste ambiente de painel técnico, aperfeiçoar e desenvolver mais os projetos de engenharia. Então, a gente começaria com um projeto de engenharia a nível de conceitual ou de funcional, e no âmbito de painel técnico, fruto de um processo dialógico, você poder evoluir nesses projetos a nível de básico, de executivo, enfim, o que for possível. Então, o que a gente viu na prática é que o diálogo, ele contribui efetivamente para soluções que permitem trazer projetos melhores, com menor impacto social, com mais engajamento dos construtores interessados, e na única experiência que a gente teve até agora, a gente teve inclusive um reflexo em preço, a gente conseguiu contratar também um projeto melhor, a preços melhores que os preços que estavam estimados. Então, é isso, acho que nessa sinergia de governo, a prática da agência inspira a secretaria a pensar nisso nos projetos que estão sendo concebidos na CPP, e a gente trabalha nisso para torcendo que essa prática se consolide no setor como um todo. Obrigado, Fernando. Eu não vou, eu vou me abster, em vista do tempo, eu vou me abster de comentar agora e tentar trazer os comentários nas perguntas das próximas rodadas, tá? Então eu vou direto para a pergunta para o Felipe. Felipe, tem duas coisas notáveis, eu acho, né, no trabalho que vocês estão fazendo na NTT. Né? Primeiro, se você pega os relatórios do TCU de 10 anos atrás, a NTT era o patinho feio, né, entre as agências. Né? E hoje, na minha visão, é a melhor agência. Né? A agência que está funcionando melhor, até a ANEEL, que costumava ser a vencedora dos concursos, agora já perde, em minha opinião, perde para a NTT. Apesar de, no Brasil, a gente ter feito uma escolha, que aí não é só no setor regulado pela NTT, é nos setores em geral, de separar
a estruturação de projetos, da gestão, né? Quem estrutura projetos hoje é o BNDES, a Caixa, e sentado lá na Caixa e no BNDES, geralmente não tem pessoas que tiveram experiência de gestão, né? Então a gente tem uma dificuldade de retroalimentar com a prática os novos editais. Mas a NTT, tá, conseguiu fazer isso, tem conseguido fazer isso, né? Com a ajuda, muitas vezes, do próprio Ministério, da InfraSA, mas sempre com a coordenação da NTT. Por exemplo, a quinta rodada, né, a distribuição de risco da quinta rodada de concessões, não foi uma iniciativa do BNDES, né? Aquilo foi feito pelo pessoal da NTT, em interação com a InfraSA, em interação e num diálogo com a iniciativa privada, liderada aí pelo Marco Aurélio. Então, o que eu queria saber de vocês, de você, né, o que mais vocês estão pretendendo fazer? Assim, vou citar uma outra coisa que eu também achei excelente, que foi a definição de níveis de risco regulatório diferentes para a rodovia. Eu acho que o país tem que avançar muito mais naquilo, mas foi um bom primeiro passo, né? O reconhecimento de que você tem projetos com riscos muito diferentes e tratar isso, né? Bom, vamos usar taxas de retorno de referência ou taxas de desconto do fluxo de caixa marginal que refletem esse risco, né? Então, queria passar a palavra para você, porque eu acho que a experiência que vocês têm é uma experiência pioneira, no sentido de que ela está quebrando, né, essa dificuldade que existe de interação e de retroalimentação entre gestão e novos projetos. Obrigado, Maurício. Bom dia mais uma vez a todos e todas. Dizer que é um prazer enorme a gente estar aqui. Eu, particularmente, estar aqui, né, representando a agência, comentava no backstage, e aí já aviso ao público, né, eu estou num período de férias, e aí por isso o ambiente mais informal, mas mesmo assim a gente faz questão de estar aqui para discutir esse tema, que é um tema que nos deixa bastante entusiasmado em geral, e nesse momento ainda mais, né? Como o Marco Aurélio costuma dizer, a gente está vivendo um momento alvissareiro do setor, e os números que o Maurício apresentou aí no início, enfim, trazem todas as evidências que confirmam isso, né? De fato, a gente está no pico aí na série histórica de projetos, e isso é muito fruto, acho que, do ponto que você traz de reflexão, Portugal. Sim, como que os arranjos institucionais, como que o fluxo entre as instituições permite a gente alcançar esses objetivos. Mas ainda em saudações iniciais, queria cumprimentar a Fernanda. Fernanda, dizer que a gente admira muito o trabalho da Artesp. Sempre foi uma referência o Estado de São Paulo em vários aspectos, não, tanto de tecnologia regulatória como tecnologia estrito sensu, né? Enfim, o que incorpora nos seus contratos. A gente tem observado, por exemplo, e fica aqui se perguntando, quando a gente observa os rankings ali da CNT, de melhores condições de pavimento, em geral, os pavimentos dos projetos, dos contratos gerenciados pela Artesp superam a condição dos pavimentos dos contratos gerenciados pela NTT, e a gente fica ali investigando o que será que a gente pode fazer para melhorar. Então é uma boa competição, né, que vai puxando o sarrafo para cima. Eu acho que é bacana o ecossistema ter essa coexistência, e a gente vai criando esse tipo de sinergia. Mas antes de chegar assim, propriamente na resposta mais objetiva, a sua provocação, a sua reflexão, Maurício Portugal, eu queria voltar assim, 2 casinhas antes nesse tabuleiro aqui, para falar de algo para mim que foi o alicerce para a gente estar nesse cenário de hoje. Você citou um pouco nas suas falas iniciais, quando citou o Marco ali, né, como um dos precursores dessa discussão, e ele é uma figura muito central nisso, porque a minha ponderação aqui começa em 2016 com a criação da PPI. Então, assim, eu que estou no setor aí, vou completar 20 anos, passei no DENIT um tempo, Ministério, agora a agência, eu sou um pouco testemunha da mudança desse ambiente institucional, que passa por coisas como você já mencionou, né, que essa interação entre o público e o privado, esse ambiente de troca de informação, enfim, de estratégias, de capacidades, mas eu acho que o Brasil, sobretudo, né, talvez o ponto de decisão tenha sido em 2016, quando o Brasil tomou a decisão em estruturar a governança, e aí é uma palavra-chave. Acho como é que a agência consegue fazer isso? Então, uma palavra-chave que é governança.
Isso começa em 2016, para quem não lembra, MP 727, editado em 2016, depois virou a Lei 13.334, que é a lei que instituiu a PPI. Acho que a PPI foi o primeiro grande marco. Então, você constrói um pipeline, constrói lógicas de governança, começa a fazer troca entre os setores. Então, hoje, se o setor rodoviário anda bem, possivelmente foi esse ambiente de troca, esse ecossistema de troca com outros ambientes ou outros setores que estavam mais à frente naquela oportunidade, né? E a PPI foi esse locus. Olha, o que que o setor elétrico faz que em rodovias não faz ainda que a gente pode incorporar? E vice-versa. E isso chega num cenário, acho que a Fernanda também trouxe isso quando ela cita ali, olha, tem a secretaria, enfim, tem o metrô que desenvolveu o projeto, que eu costumo dar um rótulo, assim, que foi o que eu achei mais adequado, mais técnico, talvez, para esse elemento, que é um arranjo institucional adequado. Então, hoje, a gente tem Infresa, BNDES, AFC, enfim, Caixa, diversos estruturadores de projetos fazendo o seu papel, e a interação é muito fluida. Aqui vou trazer a experiência da NTT, e mesmo quando estava no Ministério. Então, você citou a questão da matriz de risco. Quando a gente desenvolve algo, a gente fala, olha, tem um ponto aqui, o pessoal incorpora, o próprio desenvolvimento da matriz, há uma troca, né? Assim, a agência não se enclausura e faz isso e depois mostra quando está pronto. Não, anuncia e faz parte do rito regulatório, né? Consulta pública, olha, a gente está discutindo esse tema, quais são as contribuições. E nessa esteira, a interação com o setor privado, né? A BCR, não só nessa questão da matriz de risco, mas no free flow, que foi outro assunto que você citou, eu já dei como exemplo algumas vezes a resolução de sandbox, enfim, toda a empreitada que a agência percorreu nesse sentido, foi com um ganho de capacidade muito grande através de um acordo de cooperação com a BCR, onde a gente foi num colegiado multissetorial, multidisciplinar, e desenvolvendo esses elementos. Então, isso vai dando tração, né, e vai mitigando risco. Quando a agência publica algo, eventualmente tem uma divergência na redação final, mas assim, não no mérito, que a gente já discutiu, né, muito lá atrás. E se tem divergência, porque faz parte do jogo, ela é residual, não é algo central que, enfim, fere de morte ali a iniciativa. Então, eu diria assim que esse fluxo, né, que é um fluxo, eu fico sempre refletindo, e aí vou na tua pergunta, né? Onde há ganho de oportunidade para onde a gente está indo? Eu acho que esse fluxo, por mais que esteja funcionando, sempre há oportunidade de melhorar e ganhar eficiência. A gente tem uma governança relativamente complexa, que, de um lado, traz freios e contrapesos, faz com que você tenha projetos sendo estruturados, depois o Ministério olhando do ponto de vista de política pública, se aquilo está alinhado às diretrizes de política pública, a agência que no seu diapasão regulatório faz ali os ajustes. Então, é bom que esteja, na minha percepção, descentralizada essas tomadas de decisão, que acaba sendo, né, um mecanismo de check and balance para você ter um projeto bem equilibrado. Mas, obviamente, que tem perdas, né? Tem custo de transação, uma coisa que vai, que volta, os ritmos, os calendários, capacidades produtivas. Eu acho que, do ponto de vista, talvez para onde a gente vá, a gente ainda tem oportunidade para lapidar ainda mais esse processo. Um outro ator super relevante no estudo é o TCU, né? O TCU, como você comentou aqui lá atrás, olhava os projetos da agência, enfim, e as auditorias na agência, e era, né, um show de achados de auditoria ali. Hoje é um parceiro que está à mesa construindo solução conjuntamente. Não só na própria lógica das negociações, né, do consensualismo, que isso é notadamente um caso à parte, mas no dia a dia de coisas mais comezinhas, mais simples. Então, a gente vai ao TCU apresentar projeto, se consultar, trocar impressões para que isso tudo flua da melhor maneira. Eu acho que tem uma palavra-chave que é governança, arranjo institucional e oportunidade talvez de melhorar num ponto de vista de comunicação e mais articulação. E aí, para transformar isso em termo técnico, né, a gente tem o famoso ciclo PDCA. E para vários setores do Brasil, eu acho que a gente faz, talvez ainda de maneira muito acanhada, a parte do A, né, da avaliação e de retroalimentar ali as políticas públicas a partir do que se aprendeu. A agência tem feito isso, a gente está na quinta etapa, digamos assim, de concessão rodoviária, e porque a gente definiu isso depois, né, ex post, não era bem eram marcos muito claros ali
durante seu desenvolvimento, e caminhando para a sexta através de uma ótica de olhar, olha, o que mudou da primeira para a segunda que foi bom, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta, e o que deve mudar da quinta para a sexta, e a gente registrar isso. Né? Então, eu diria que nesses últimos 10 anos, PPI 2026, né? A gente está chegando, 2016, perdão, a gente está chegando em 2026, acho que trouxe muita atração e capacidade para que a gente virasse essa máquina de projetos. E máquina de projetos com segurança jurídica, né? Porque não adianta a gente quantitativamente estar fazendo muito e qualitativamente estar indo mal. Acho que a gente evoluiu bastante qualitativamente. Um ponto que me chama a atenção, você citou e fez a comparação com o CAPEX contratado, né, no ano passado, vis-à-vis o orçamento do DENIT, né? A gente está falando aí de mais de 10 vezes de capacidade de execução de CAPEX pela iniciativa privada. Quantitativamente isso é muito relevante, mas eu gosto de destacar o aspecto qualitativo também. Em tese, a contratação privada ela é mais eficiente que a contratação pública. Então, o privado, quando vai contratar IPCista, quando vai fazer projeto, quando vai incrementar a tecnologia, ele é muito mais ágil, mais eficiente do que uma contratação pública que tem lá as suas vicissitudes que todos nós conhecemos. Então, acho que a gente avança bem também qualitativamente. Então, para encerrar, eu diria algo que eu aprendi recentemente. Minha esposa está fazendo doutorado aqui na Universidade de Brasília, e ela tem um professor que é indígena, e ela fala que na cosmologia deles o PDCA é você cria e depois você recria, né? Então, acho que a gente está numa oportunidade de continuar sempre recriando esse nosso marco regulatório, esse nosso ambiente institucional de governança e de aprendizagem. Eu acho, por exemplo, que interfaces que a BCR promove entre os diversos players do setor, através de seus eventos, o próprio P3C, que agora, né, se avizinha um evento que está se agigantando, em fevereiro, é um ambiente que promove isso. Né? Então, você tem as diversas experiências ali, se comunicando, conversando, para que a gente possa ir recriando as soluções. Né? É um organismo vivo. Fazer infraestrutura de grande porte, como a gente faz, é muito complexo, né? E aí eu não quero ensinar aqui o vigário a rezar a missa, né? Maurício Portugal, Marco Aurélio, Fernando, eles são craques, mas os contratos eles são incompletos e num mundo cada vez mais dinâmico. Então, essa lógica da recriação e da adaptação, eu acho que ela é uma lógica importante para onde a gente está caminhando. Esse ano a gente tem projetado 14 projetos, né? No ano passado a gente fez 10, já foi, né, já foi um número bastante exitoso, recorde, está com 14, e esse é um desafio, né? O próximo desafio isso tudo vai virar contrato para a gente gerenciar. Como a gente costuma dizer, vai virar um casamento de 30 anos. E aí, como que a gente se recria, se reinventa no processo de gestão contratual, porque mais feliz do que anunciar as contratações a gente vai estar quando a gente entregar as obras. Então, acho que, falando um pouco mais que é típico de quem é entusiasta do tema, Portugal, desculpa ter me alongado, mas eu acho que é um pouco isso, de onde a gente veio, né, nessa governança dos últimos 10 anos, para onde a gente está indo, continuar com esse ambiente de comunicação e articulação para estar recriando as nossas soluções, porque a gente tem muita demanda para isso, com todo esse CAPEX que está aí para diante para a gente executar. Obrigado, Felipe. Na resposta super, super completa. Marco, eu vou lhe perguntar, talvez seja a pergunta que não tenha uma resposta única, né? Mas eu realmente queria lhe ouvir sobre isso. A gente até já conversou sobre isso em outras oportunidades. Uma das minhas preocupações é que, quando a gente olha o volume de contratações recente, você começa a desconfiar da capacidade das cadeias de insumo, né? Eu não tenho a menor dúvida que as concessionárias que estão ganhando as concessões, salvo uma ou duas licitações que eu vi, eu não tenho a menor dúvida que são concessionárias que têm capacidade de executar as obras, de executar os contratos, né? Mas a concessionária não é tudo, né? Se você precisa das cadeias de insumo, você precisa de engenheiros, você precisa de material de construção, você precisa de saneamento de tubos, né? Você precisa de capital, né? Então, minha pergunta para você é como é que o setor privado está lidando, ou se existe alguma iniciativa da própria BCR
para lidar com esses problemas que podem aparecer. Não estou dizendo que eles já existem, né? Pode ser que a gente enfrente aí mais para frente esses problemas que podem decorrer da eventual fragilidade de alguns pontos nas cadeias de insumos. Obrigado, Maurício. Em primeiro lugar, poxa, não posso deixar, né, de registrar a honra que é estar aqui com vocês que fazem a diferença e que, como você bem disse, Maurício, transformam o mercado. Maurício é um antigo companheiro de jornada e também comentava contigo da última vez que a gente esteve pessoalmente juntos, Maurício, que hoje você é um grande vocalizador, o que te dá muita responsabilidade, uma vez que aquilo que você diz induz o mercado, direciona, né, as perspectivas. E você tem feito isso cada vez com mais percussência, com mais maestria. Cumprimentar o Felipe e a Fernanda, que tem hoje assento nas principais agências reguladoras do Brasil. E eu já ouvi de alguns interlocutores, alguns investidores nacionais e estrangeiros, jamais direi quem são, mas que quando se fala em investimento no Brasil, eles olham o federal e olham o São Paulo, em razão das agências reguladoras que existem. Para quem é de outros estados, que isso sirva como uma inspiração. Entender o que está sendo implementado, que já foi implementado tanto no âmbito da NTT, quanto no âmbito da Artesp, para que também esses entes possam figurar entre os grandes atratores de capital, entre os grandes atratores de investimento. Parabéns pelo que vocês vêm fazendo nos respectivos cargos e nas respectivas entidades. O desafio que você traz, Maurício, ele tem uma relação com duas terminologias que a gente tem visto acontecer e aparecer de forma mais frequente no nosso setor de infraestrutura. O superciclo de investimento e o pós-venda. Mas antes de necessariamente falar aqui sobre os desafios em relação à cadeia de valor, à engenharia brasileira, eu queria dizer que o superciclo e o pós-venda, eles trazem outros tantos desafios. Talvez mais importantes ou até mais imediatos do que esse, embora a cadeia de valor não seja algo que mereça ser desprezado. E esse superciclo, também vale um comentário, um parêntese aqui, antes de mencionar os demais desafios, esse superciclo, ele decorre de uma conquista geracional. Nós demoramos uma geração para atingir aquilo que estamos vivenciando hoje. O que faz com que a gente, de fato, Felipe, se sinta num ambiente alvissareiro, que a gente celebre o que a gente está testemunhando. E veja, nós temos aí um pouco mais de 30 anos da lei de concessões, um pouco mais de 20 anos da lei de PPP, e esse foi o percurso, essa foi a trajetória que nós tivemos de esperar para alcançar o estágio em que nós vivemos hoje, que é um estágio em que nós garantimos a possibilidade, de acordo com os cálculos do Maurício, de daqui a alguns anos ainda, satisfazer a demanda de investimentos vis-à-vis o nosso PIB, de bater aqueles números que há anos a gente escuta. Mas eu dizia, a notícia é muito boa. Nós, a minha geração, a geração de todos aqui que estão representados, nós vivemos a nossa juventude, a nossa infância, o início da nossa trajetória profissional, com um mantra de que o Brasil seria o país do futuro. Eu estou convencido de que nós nunca tivemos tão próximo disso. Se o Brasil do futuro chegou ou não, eu ainda não sei. Mas nós estamos muito próximos do Brasil do futuro. E, mais uma vez, a gente precisa celebrar isso. E há alguns marcos importantes que fazem com que a gente reconheça que foi uma caminhada com altos e baixos, mas uma caminhada que tem sido virtuosa. O PPI, Felipe, sem dúvida alguma, ele foi um desses marcos. Mas se a gente avaliar bem, nós tivemos a primeira leva de concessões da década de 90, que foi a leva que sobreviveu. Nós tivemos depois o ingresso, né, de um governo mais direcionado à esquerda, que também fez os seus projetos. Nós passamos por uma crise do subprime, que foi um retrocesso, significou um retrocesso nessa agenda, mas que rapidamente foi recomposta. Todos se lembram da capa da The Economist, com Cristo Redentor em ascensão. Tivemos o impeachment, retrocesso. Tivemos a maior crise econômica do país, retrocesso. Tivemos o PPI, uma tentativa de um freio de arrumação, uma tentativa de superar uma característica que esteve presente nas iniciativas de contratação de investimento no passado.
e era a forte presença ideológica em detrimento da aritmética. Eu quero tarifa abaixo de R$1, eu quero que a gente faça duplicações megalomaníacas, né, num prazo sob o prisma técnico, seriam inviáveis. Porque ele tentou trazer um freio de arrumação, tentou construir uma resposta para a questão da engenharia nacional, que era solapada com o lavajatismo, e 10 anos depois, os frutos desse freio de arrumação deram certo, com um governo que sucedeu ao Joesley Day, com um ministro extremamente técnico, com um ministro que também trouxe um freio de arrumação para as nossas instituições, inclusive a ANTT, para um ministro que construiu um pipeline, deu sequência ao pipeline que o antecedeu no âmbito do PT, me refiro aqui ao ministro Tarcísio, e que, por sua vez, foi sucedido por mais um ministro técnico, e que soube entender a oportunidade que existe no deslanche de investimentos com a ferramenta da concessão, com a ferramenta das parcerias público-privadas. Nós passamos por toda essa trajetória, por todo esse iter, por toda essa via crucis, para alcançar esse super ciclo de investimento. Quando vai vir esse ciclo, ou esse super ciclo de investimento? Nos próximos 6, nos próximos 8 anos. O que a gente fez até então, né, depois dessa longa caminhada, dessa longa maratona, foi garantir a contratualização de centenas de bilhões de reais. Só no nosso setor, no setor de rodovias, a gente está falando em mobilizar bem mais do que 300 bilhões nesse intervalo de 8 anos, bem mais do que 300 bilhões nesse intervalo de 8 anos. Os cálculos da BCR apontam que nós demoramos 30 anos para ter esse mesmo grau de mobilização. Nós vamos fazer isso em 1/3 do período. O que nós vamos viver nos próximos 8 anos no setor de concessão de rodovias, e acredito que é possível ter essa mesma afirmação para o setor de saneamento, mobilidade, entre outros, nós nunca vivemos. Nós nunca vivemos. Ainda é inominável entender, reconhecer, antecipar, delinear o que vai ser esse fenômeno. Mas, alguns desafios, eles já podem ser projetados. É necessário que a gente se mobilize, que a gente se articule em relação a esses desafios. Eu vou deixar o da cadeia de valor por último e vou tratar aqui de algo que me parece ser ainda mais importante. Para nós darmos conta desse superciclo de investimento, para a execução dos contratos, que até agora o grosso daquilo que fizemos foi assegurar a contratação desses novos investimentos. É claro que muitos contratos já estão sendo executados com muito êxito, mas para garantir que isso também aconteça no futuro, nós precisamos fazer as pazes com a ideia de Estado regulador. Todo o percurso que eu mencionava até então, ele foi muito dedicado para uma rearticulação das nossas instituições, mas o mais importante, nós investimos horas homem, capital humano intensivo na modelagem de projetos. E que bom que nós conseguimos vencer esse desafio e entregar um bom produto. Os nossos contratos hoje são muito melhores do que eram há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. Que bom. O mesmo grau de investimento em capital intensivo, as mesmas horas homem que foram investidas na modelagem, na pré-venda desses contratos, precisam ser feitas agora, no pós-venda desses contratos. Eu dizia, a gente precisa fazer as pazes com o Estado regulador. E o Estado regulador significa agência forte, essa, sem dúvida, é a percepção óbvia. A gente precisa de agências com musculatura, com envergadura, com autonomia, com capacidade financeira, com quadros. A gente precisa ter agências técnicas, mas a gente também precisa ter agências que entendam o seu papel. Qual o papel de uma agência reguladora? O senso comum nos diz que as agências reguladoras elas são fiscais do contrato. Está correto. Mas ele não pode ser simplório e reconhecer apenas essa dimensão do papel da regulação. As agências reguladoras elas são viabilizadoras daqueles empreendimentos, daqueles contratos, daquelas concessões. E a gente precisa investir nessa mudança de paradigma. Tantas vezes já mencionávamos isso. Existem agências reguladoras ainda que se postam como o bedel, como o disciplinário do colégio de jovens estudantes, que fica ali na espreita, torcendo para que aquele estudante, aquele aluno, ele cometa algum deslize para logo desempenhar o seu papel autoritário. As agências reguladoras, insisto, claro
que elas são responsáveis pela fiscalização e pelo sancionamento, é óbvio. Mas elas também têm um papel em se tornar viabilizadoras daquele empreendimento e garantir a sustentação do serviço, a sustentação da concessão. E isso passa, entre outras, pela responsividade. Hoje se fala muito em regulação responsiva. Nós defendemos que, para além da regulação responsiva, que olha o regulado, a gente precisa da responsividade regulatória. As agências precisam responder rapidamente, de forma imediata, às vicissitudes que vão acontecer nos contratos. Por mais que nós tenhamos investido muito na modelagem, nós ainda teremos frustrações, nós ainda teremos desvios de rota. Seja por eventos exógenos, por eventos imprevisíveis, e as agências precisam saber se pronunciar em relação a isso. Nós precisamos aniquilar, de uma vez por todas, o ambiente de antagonização. Eu perco, o outro perde. O outro ganha e eu perco. A gente, para além dos reequilíbrios econômico-financeiros, a gente precisa apostar nos mecanismos de descompressão dos contratos. Aquelas escolhas que estão sendo feitas hoje, por mais modernas que pareçam ser hoje, elas vão se defasar. E não faz sentido aguardar mais 30 anos para que haja modernizações contratuais. Por isso que hoje o nível nacional já experimentou esse fenômeno, o nível infranacional começa a flertar com a mesma situação, a gente vê o fortalecimento da agenda de repactuações e agenda de renegociações. Por mais que ainda haja dúvidas e celeumas sob o ponto de vista teórico, sob o ponto de vista acadêmico. Mas a verdade é que os contratos vão acumulando frustrações, vão acumulando seus ruídos ao longo da sua execução. Vale investir nessas zonas de descompressão. Para citar só um exemplo, a NTT tem realizado isso de forma exemplar. Para citar um exemplo de mecanismos de descompressão, nós temos as revisões quinquenais, que sempre foram alijadas da mecânica de execução dos contratos e agora aparecem como mecanismos de garantia da sustentação desses ajustes, desses arranjos, desses empreendimentos. Mas as agências precisam ter responsabilidade nas aprovações, nas autorizações, no lidar com os projetos de engenharia que são apresentados, e essa mesma responsabilidade se vale para o ecossistema da execução dos contratos com os órgãos licenciadores. O superciclo não vai funcionar se nós não tivermos essa mudança de postura, essa mudança de cultura e essa mudança de capacidade de resposta ao volume de trabalho que está por vir. Para fechar, Maurício, o superciclo, então, impõe a responsabilidade regulatória. A boa notícia é de que os reguladores, dois deles muito bem representados aqui, estão se atentando para isso, estão mudando o seu paradigma. Mas, para além da responsabilidade regulatória, é claro, o superciclo vai implicar uma super demanda de mão de obra, uma super demanda de fornecedores, uma super demanda de construtores. E hoje o nosso sinal está amarelo para vermelho. Hoje a gente entende que é necessária uma mobilização sistêmica, tanto do governo, dos governos. Portanto, nós revisitarmos as engenharias. Ainda dá para salvar. Ainda dá para atrair jovens para os bancos da faculdade. Ainda dá tempo de a gente aguardar uma nova leva, uma nova safra de engenheiros. A gente precisa resgatar os engenheiros que se aspergiram numa diáspora em outros setores depois da Lava Jato. O setor precisa reconhecer e valorizar as engenharias, e isso tem acontecido, isso tem ocorrido. Não só os engenheiros, na ponta da lança, a gente precisa garantir a capacitação. Estamos hoje trabalhando com mecanismos e ferramentas para essa capacitação, junto à CNI, junto à CNT. As soluções passam, portanto, por múltiplos atores. Talvez a mensagem principal que a gente precisa deixar é: haverá inúmeras oportunidades de emprego, uma supervalorização daqueles que querem trabalhar no setor de infraestrutura. Isso vai ser sustentável, porque nós não tivemos nunca o volume de investimentos que vamos ter nos próximos 8, nos próximos 10 anos. E a solução para essa superdemanda, a garantia da oferta para essa demanda, não depende de um só ator, nem da concessionária A, nem da associação B, nem da entidade C, muito menos do governo. A gente, junto, a gente precisa se mobilizar para dar conta disso. É um problema, um bom problema, mas é um problema
que ainda comporta a solução. Obrigado, Marco. Olha, a conversa com vocês é tão boa que o tempo voa, né? Eu pretendia fazer ainda várias perguntas, mas eu acho que a gente deveria a gente já está quase no limite do tempo, passar para considerações finais, cada um, se vocês pudessem fazer em torno de 3 minutos, eu acho que a gente consegue ficar no horário. Eu só queria fazer um comentário, e aí um pouco como por consequência da provocação da fala do Marco, que eu tenho cada vez mais visto infraestrutura como um pacto intergeracional, né? E eu fico sempre lembrando de todas as pessoas que, ao longo desses 30 anos, todas as pessoas que botaram ali uma pedrinha, né, que nos fizeram, que tornaram viável a gente fazer o que a gente está fazendo hoje, né? Tem muita gente que ninguém conhece que fez coisas super relevantes, né, Marco? A gente estava conversando essa semana com um cidadão que eu pretendo elogiar, pretendo homenagear lá no P3C, no meu discurso de abertura, que fez coisas super relevantes e ninguém sabe mais no setor, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para trás e entender que o ambiente que a gente tem hoje não foi dado, ele foi construído por esforço de muita gente. Alguns estavam entendendo exatamente o que estavam fazendo e estavam fazendo por dever moral com as próximas gerações, sem a vaidade de ser reconhecido, né? Isso é uma coisa muito meritória e a gente precisa comemorar a trajetória dessas pessoas, trazer os nomes das pessoas que fizeram essas coisas. Eu acho que é uma coisa central, porque infraestrutura não se constrói só com obras. Infraestrutura se constrói com narrativas que criam incentivos para as pessoas fazerem coisas que vão beneficiar outros, vão beneficiar as próximas gerações, né? Mas voltando aqui, eu queria pedir a vocês as considerações finais. Se puderem fazer em 3 minutos, eu agradeço, e dizer que foi um enorme prazer ter vocês aqui e poder conversar sobre esses temas. Fernanda primeiro, com as regras mais tradicionais de Ladies First, ainda que hoje em dia essas regras estão sendo cada vez mais desafiadas. Bom, queria deixar aqui meus agradecimentos. Foi, nossa, um papo riquíssimo. Eu também queria aproveitar um pouco a provocação do Marco, que eu acho que ele dialoga muito com esse momento que a Artesp especificamente está vivendo. A gente teve aí em 2024 uma nova lei de agências reguladoras aprovada, que acho que, sem falsa modéstia do Estado, é um dos melhores marcos institucionais de agência reguladora do país. A gente teve a oportunidade de incorporar o que se tem de mais moderno em relação a esse tema, de melhores práticas, de recomendações, e hoje a gente tem, de fato, um quadro regulatório institucional que assegura todas essas independências, mas a gente sabe que, para isso acontecer, isso vai demandar ainda muito trabalho e muita atuação prática da Artesp, que vive. Então, hoje, eu acho que o nosso maior desafio é, sem dúvidas, implementar esse aparato regulatório todo. É uma agência hoje multimodal, que incorporou setores que até então não eram regulados pela agência. Mobilidade urbana é um exemplo disso, o transporte metropolitano sobre ônibus, né, que antigamente era operado e regulado pela MTU. Então, a gente recebeu setores novos no momento de revisitação de todo o quadro institucional e de governança. A gente sabe do desafio que isso traz, a gente tem tentado atuar muito nisso, tanto do ponto de vista de estrutura da agência, repensar estruturalmente a agência, como ela consegue responder a esses desafios, e repensar, por consequência, a forma de regulação, né? A Artesp é uma agência que tem aí mais de 20 anos de atuação, uma atuação reconhecida, mas ainda uma regulação muito pautada
em decisões, né, uma regulação contratual muito forte. Acho que com o desafio da nova estrutura, dos novos temas, a gente tem se proposto a pensar numa agenda regulatória robusta, que eu consiga olhar todos esses setores de forma transversal, conseguir olhá-los na sua especificidade, tratar de forma específica aquilo que é de fato do próprio setor e o que tanto quanto possível reproduzir melhores práticas, reproduzir essa experiência acumulada para os novos setores que chegam aqui. E é isso, a gente compartilha muito dessa visão de uma agência viabilizadora de contratos, né? É isso que a gente busca implementar, uma regulação finalística que priorize, de fato, levar o melhor serviço público possível para os nossos usuários. Então, agradeço uma vez mais a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês, foi um prazer imenso. Felipe. Olha, inicialmente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui junto com tanta gente boa, discutindo, refletindo, aprendendo. Acho que sempre refresca, oxigena e nos deixa mais motivado para os desafios que vêm a seguir. Muita coisa para fazer, muita coisa foi feita e muita coisa a ser feita. Acho que 3 minutos pouco para, mesmo resumidamente, trazer todos esses desafios que são multidimensionais, mas eu queria compartilhar 2 ideias força aqui, que eu acho que elas norteiam um pouco isso e em boa medida, elas foram apresentadas nas diversas falas aqui. A primeira, quando a gente sai dessa perspectiva de uma agência reguladora, até mesmo de um Estado, né, controlador, né, perspectiva de regulação, comando e controle, fiscalizatória, né, ou BEDEL, digamos assim, como o Marco trouxe, para uma perspectiva de uma agência parceira. E por que eu vou usar a palavra parceira? Porque o primeiro P de PPP é parceria, né? Então, quando a agência se vê como uma sócia do projeto, do contrato, muda muito a perspectiva e a dinâmica de atuação. Então, olha, eu sou uma sócia nesse projeto, ele precisa dar certo. Nós somos parceiros. Então, não é ficar apontando o dedo, é encontrar solução. Vamos lá, eventualmente tem algum problema, precisa de ter responsabilização? Precisa. Até porque isso é enforcement para as coisas andarem bem. Mas essa não deve ser a primeira preocupação. A primeira preocupação é fazer com que as soluções surjam de maneira tempestiva, adequada, com custos razoáveis, com custos adequados. E isso é uma postura de sócio do projeto. Então, a gente, enquanto agência, sempre fala muito isso lá dentro da NTT. Olha, nós somos parceiros do projeto. A gente não pode ficar inerte quando vê um problema se avizinhando e falar, esse problema não é meu, esse problema é do incumbente do contrato. Não, se eu estou vendo algo que é importante, eu chamo e sou proativo. Olha, tem um problema aqui no nosso projeto. E isso leva para uma outra ideia força que tem a ver com isso, que é de governo 4.0. Né, de você deixar de ser só, ficar na tua função talvez mais adstrita ou mais objetiva, que se encontra nas competências legais, e ser uma plataforma de viabilização de novas ideias, de novos negócios, de novos projetos e de novas políticas públicas. Então, a agência também, quando a gente, enfim, tem alguns exemplos, algumas evidências, quando a gente vai inovar, é um pouco nesse sentido. A gente precisa ser uma plataforma e assumir risco para que as coisas cresçam, né? Enfim, os outros diretores, líderes da agência, a gente fala isso. A agência talvez tenha se reposicionado tão bem porque a gente deixou de fazer só o que era a nossa competência legal para fazer além, de estar envolvido com o setor e com os projetos de uma maneira muito umbilical. E aí, nesse sentido, 2 coisas que eu queria antecipar aqui enquanto spoiler, né, algo que eu tenho ajudado o diretor Guilherme Sampaio, enquanto diretor-geral da agência, que é uma visão que ele tem trazido, e é um pouco para responder esse desafio de gerenciar todos esses contratos, esses CAPEX que a gente tem para fazer, que é uma revisão da nossa estratégia nessa perspectiva de inovação, né? Tem 2 tendências grandes, uma que eu trabalho muito, que é sustentabilidade, outra é inovação, em toda essa transformação que a IA vai trazer. Então, a gente está revisitando a nossa estratégia, que chamava antes ProRev, e a gente está intitulando ela agora como ProRev+, numa continuidade da gestão, mas não num continuismo, né? No sentido de, olha, eu não preciso empinar a carroça e virar 180 graus e fazer tudo diferente, porque está sob nova direção. Não, tem muita coisa boa e tem muita coisa que precisa continuar. Mas eu também tenho a oportunidade de aprimorar o que eu agora tenho maturidade para fazer. Então, o mais é nesse sentido. E para a gente acelerar alguns processos, a gente vai também lançar em março.
e em março deve ter um evento para isso, vai sair nos canais de comunicação, um laboratório de inovação, que é onde a gente pretende incubar alguns projetos estratégicos que precisam ser tracionados de maneira mais ágil. Que também trocar o pneu com o carro andando numa máquina difícil de manobrar como administração pública precisa de estratégias um pouco mais disruptivas, né? A gente sabe como é tirar do plano da ideia e transformar em realidade na administração pública. Algumas coisas não podem esperar esse tempo e por isso a ideia do laboratório de inovação, para que a gente possa de alguma maneira ir vencendo esses desafios que foram colocados aqui, o Marco provocou, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Então, do lado da agência, a nossa postura é essa: sócio, uma agência enquanto plataforma, numa visão 4.0, e fazendo o que a gente pode fazer, que é acelerar os nossos processos, inovar, sempre com a parceria com o privado. Então, toda vez que a gente faz, a BCR é sempre parceira, é convidar o privado e todo o ecossistema, os setores, para que a gente possa dar conta das nossas iniciativas, entendendo que assim a gente traz mais qualidade, mais velocidade para o que a gente precisa fazer. Então, era isso que eu queria trazer como considerações finais, e já agradecer mais uma vez a Maurício, a turma do P3C pelo convite, Marco e Fernanda aí por compartilharmos esse momento. Marco. Ok, bem rapidamente, só dar o testemunho aqui em relação à NTT e à Artesp, tá? ProRev foi uma grande transformação, uma grande ferramenta estratégica, né? O Felipe dizia que a NTT vai lançar novo ProRev mais, sob a liderança do Guilherme, que é um grande líder, cara visionário, que está dando mais tração para a agência, junto com toda a diretoria. Vocês estão fazendo a diferença, vocês estão deixando legado. Importante registrar isso, Felipe. E é mais importante ver o entusiasmo com que os novos diretores eles seguem o bastão da gestão passada. Quem ganha é o usuário, quem ganha é o regulador, quem ganha é a sociedade brasileira. E sobre a Artesp, né, Fernanda, a gente teve a oportunidade de se reunir esta semana. E a gente fazia um balanço, Maurício, sobre a agenda regulatória que a Artesp se propôs para o nosso setor em geral. E observe bem, a Artesp havia se autoproposto, né, a implementar 23 tópicos da sua agenda regulatória em assuntos que dizem respeito ao setor rodoviário. 23 tópicos. 23 tópicos por si só já é uma iniciativa, né, já é uma pretensão que desacredita qualquer listagem. Não vai fazer 23 tópicos. Pois bem, a Artesp, em 8 meses do lançamento oficial da agência, ela ou implementou ou está em vias de concluir 70% da sua agenda. Algo inimaginável, algo incrível, que merece o nosso aplauso. Fernanda, você, toda a diretoria, o André, vocês também têm feito a diferença e vão seguir atraindo a atenção e inspirando outros reguladores e outros regulados. Derradeira mensagem, Maurício, eu não posso perder aqui a oportunidade para fazer uma moção de apoio, uma moção de aplauso ao Tribunal de Contas da União. Sobretudo nesse momento em que nós estamos aí às vias de julgamento de uma DPF, de um questionamento sobre a constitucionalidade da CSX Consenso. Talvez seja uma das iniciativas mais míopes e mais retrógradas, alguns entenderão aqui o trocadilho, mais antiquadas que eu já vi nos últimos tempos em relação a uma transformação orgânica, a uma transformação institucional. O que o Tribunal de Contas da União tem feito para a infraestrutura e o que ele tem feito para o direito administrativo há de ficar nos anais. Há 3, 4 anos atrás, há 5 anos atrás, precisamente, quando eu ingressei na TCE, o que nós tínhamos era uma absoluta antagonização generalizada do TCU com as agências, das agências com o TCU, do TCU com o setor, do setor com o TCU. Para nós, aqui, confidenciando isso para o público em geral, era muito cômodo dizer a culpa era do TCU. As coisas não vão porque a culpa é do TCU. O TCU virou essa página, sob a liderança do ministro Bruno Dantas e dos que o sucederem agora, sob a liderança do presidente Vital do Rego. E a gente precisa reconhecer, a gente precisa defender isso. Então fica aqui o registro público do nosso reconhecimento. Do meu reconhecimento, não como presidente da BCE, mas como alguém que está há mais de 20 anos no setor, dessa guinada, dessa catálise, dessa aceleração que o TCU fez para que a gente alcançasse o Brasil do futuro. Eu quero crer, aliás, estou francamente convencido de que essas iniciativas, esses ataques contra essas inovações do TCU, e que às vezes recebem rótulos maléficos, perniciosos, balcão de negócios, caixa preta, coisa que o vale, vão ser dissipadas. E que não só a verdade, mas a seriedade, o trabalho sério vai prevalecer. Portanto, o papel do TCU fica o nosso reconhecimento em relação ao trabalho da entidade e dos seus técnicos, que são exemplo de competência. Obrigado, Marco. Eu adoraria ter tempo de comentar
essa parte final da sua intervenção, mas infelizmente o nosso tempo já está terminando. Eu vou passar a palavra para o William, que vai conectar aqui o P3C Talks com o grande evento do P3C, que vai ocorrer 23 e 24 agora. Então, passo a palavra para o William. Obrigado, Maurício. Obrigado, então, a gente quer agradecer a presença do Marco Aurélio, da Fernanda, do Felipe, claro, do Maurício Portugal, que é super fundamental aí nas discussões também, e por ter essa conversa tão qualificada. O setor de transporte e mobilidade, então, tem cada vez mais apresentado avanços nos seus projetos e é um dos setores de destaque de investimentos na infraestrutura, como trouxeram os dados no início aqui da nossa conversa, rodovias, ferrovias, portos, hidrovias, aeroportos, mobilidade urbana. As próprias questões regulatórias e de financiabilidade são alguns dos diversos assuntos que serão discutidos no P3C nos próximos dias 23 e 24 de fevereiro, contando, claro, com a participação da Fernanda, do Felipe, do Marco Aurélio, do Maurício e das principais autoridades do setor. Convidamos todos, então, a participarem, dia 23, abertura e premiação. Vamos descobrir, então, quais são os premiados das melhores estruturação de projetos, gestão de contratos, em escalas, né, macro e de nível de município também. Ainda dá tempo de todos participar. Agradecemos muito a participação de vocês e nos vemos, então, nos dias 23 e 24 no P3C. Muito obrigado, gente.